Amém? Isaías 61, a partir do verso 4, diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém. Esse texto, que aqui no verso 4 dá uma ênfase à missão do povo chamado por Deus, cuja unção, lá desde o verso 1, está descrita, aquela glória toda. O Senhor Deus Jeová me ungiu para pregar, curar, proclamar libertação, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que choram, e enfim, uma unção que realiza uma obra muito tremenda, muito grande. E o verso 4 dá mais uma ênfase a esta glória da missão que nós temos, e diz que renovarão as cidades arruinadas. Eu sempre procuro lembrar que quando a Bíblia fala as coisas, ela não está se prendendo às coisas naturais, ela está se prendendo às coisas espirituais. E lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo e cidade edificada sobre o monte. Jesus se refere a homens como cidade. Há vários fatores que não há tempo para observar as simbologias bíblicas no momento. Mas esta é a nossa missão: renovar cidades, vidas. O que é uma cidade? Uma cidade sem pessoas? Não. Uma cidade fantasma? Que sentido tem? Esta unção tão tremenda, eu fico impressionado como é que as pessoas de Bíblia na mão, se dizendo crentes, na hora de tomar decisões, elas parecem com qualquer um, menos com um crente. Se você pegar um ímpio aí fora, meu irmão, um católico, um espírita, um qualquer coisa, às vezes, como Jesus diz, né, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tem satanista que ele nunca toma uma decisão sem primeiro ir lá dentro do terreiro e bater cabeça para um demônio. Mas tem crente que vive tomando decisão sem entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Não é verdade? Eu vejo tantas pessoas de Bíblia na mão. Quanto tempo você tem de igreja? 15 anos. Fala alguma coisa da Bíblia? Não sei. E pensa que é crente. Porque também as lideranças fazem questão de deixar as pessoas iludidas e enganadas. Já tem organização aí, com título de evangélica, que os seus líderes fazem questão de dizer que esse negócio de ler Bíblia é besteira. Ninguém me contou não, eu mesmo ouvi. Enquanto Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, eles estão dizendo que ler Bíblia é besteira. Enquanto Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, eles estão dizendo que ler Bíblia é besteira. Sabe quem são eles, né? Esses que se chamam universais, são eles que dizem isso. Ninguém me contou não, eu mesmo vi na TV e ouvi no rádio. Por isso, se alguém manifesta ideias contrárias a Cristo, não hesite, irmão, é o espírito do anticristo. E as pessoas estão de Bíblia na mão, mas não estão valorizando o que tem nas mãos. É aquela velha história: não tenho tempo para ler, não tenho tempo para ir na escola dominical, e vai chegar uma época que também não vai ter tempo de ir para o céu. É a realidade. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Se eu não estou no caminho da palavra, eu estou querendo chegar aonde? Tem muita gente se iludindo. Aqui, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão.
Quer dizer, Deus está falando com o seu povo, esse povo que tem essa unção, como Jesus disse, né? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E nós vimos esses sinais manifestos na vida de Cristo e temos visto eles manifestos na igreja verdadeira de muitas maneiras. Temos visto curas maravilhosas, libertações maravilhosas, temos visto uma coisa gloriosíssima pelo Espírito Santo de Deus, temos nos alegrado no Espírito, temos visto que Deus é conosco, ninguém precisa dizer, nem precisamos de uma autossugestão, sabemos, quando abrimos a boca para orar, sabemos quem é aquele que nos diz, eis-me aqui. Não precisa ninguém nos contar, não. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso. Colocamos o Deus que servimos e aceitamos o desafio de qualquer um. E eu sempre digo, eu só respeito um Deus, é o Deus do cristianismo. Do cristianismo, não das idolatrias modernas, dos objetos ungidos. Aquele não, aquele eu piso na cabeça dele. Aqui, vou pular para o verso 5, diz assim, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Diz que estranhos farão o quê? Se apresentarão. Olha, sobre quem está a glória? Sobre o povo de Deus. Confere do verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem reina? Sou eu que reino. Quem é templo do Espírito Santo? Sou eu. Quem é que tem autoridade para desfazer a mentira? Sou eu. Quem é que desfaz as obras do diabo? Sou eu, porque Jesus Cristo diz, eu vos dou poder, então é comigo que ele conta. E aqui está dizendo que os estranhos, quem são os estranhos? Os estranhos são todos aqueles que não têm a lei de Deus. São todos aqueles que não receberam a revelação de Deus. Mas os estranhos se apresentarão e desejarão ser o quê? Lavradores e vinhateiros e cuidarão dos rebanhos. Os estranhos verão tanta glória na minha vida que eles desejarão até trabalhar para mim. É isso que o texto está dizendo. Os estranhos, eles vão se apresentar. Quem são os estranhos? Qualquer um que não tem a palavra. Então quem são eles? Presidentes, governadores, juízes, homens do Senado, homens que para a sociedade são ilustres, porém para mim, com certeza, ilustre só aquele que é templo do Espírito Santo. Quem não é templo do Espírito Santo, meu irmão, não interessa se é presidente da Petrobras, se é diretor do Banco do Brasil, é um pobre coitado necessitado. Esta é a minha visão e eu não abro mão dela. Bom, se me provarem o contrário, né? Mas eu sei que não provarão. Então, os estranhos vão ver a glória de Deus na igreja e desejarão fazer qualquer coisa. Eu quero ser parte de vocês. Eu quero me envolver com vocês. O que tem para eu fazer? Ah, é cuidar do rebanho? Eu vou cuidar do rebanho. É cuidar da vinha? Eu vou cuidar da vinha. Eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu quero estar debaixo da sombra de vocês. Não é isso que diz a Escritura? O Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, porque ele será o quê? Árvore plantada junto a ribeiros. O que é a árvore? A árvore tem as suas folhas, e essas folhas, e depois os frutos, isso representa o ministério. A árvore é mais um símbolo do homem. É o ministério. E o que acontece com uma árvore? As pessoas se abrigam debaixo dela. Lembra da interpretação de Daniel a respeito do sonho de Nabucodonosor? Quando ele viu que ele era uma grande árvore e todos os animais e as aves se abrigavam nele, porque Deus tinha permitido a ele, Nabucodonosor, reinar sobre toda a terra. Mas quem reina sobre toda a terra hoje sou eu e você.
temos que ser servos que fazem diferença. Ele ainda vai dizer no verso 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. É isso que nós somos, ministros, sacerdotes do Senhor. Não servimos a mais ninguém. Não servimos a mais ninguém. Não curvamos a nossa cabeça diante de mais ninguém. Não reconhecemos outra autoridade senão a do nosso Deus que cultuamos, o Deus da Bíblia. E diz que nós nos gloriaremos na glória das nações. O que é a glória? É o recurso, é o esplendor das nações. Nós nos gloriaremos na glória deles. O que quer dizer isso? Eles terão que pagar tributo a nós. Por isso que traz essa expressão. Na sua glória vos gloriareis. O tributo é de muitas maneiras. Quer ver, por exemplo? Seguindo, no verso 7 diz, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Esse é um tipo de tributo. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Uma unção sobre as nossas vidas de uma maneira tremenda. Que coisa impressionante! Você vê José, quando ele chega lá no Egito, diante de Faraó, que ele foi introduzido para a interpretação do sonho de Faraó. O conselheiro, tem um historiador que ele já coloca o conselheiro quando vai trazendo José à presença de Faraó. O conselheiro diz assim, curve-se rapidamente. Aí José diz assim, não posso. Faraó lá da frente ouve e diz assim, o quê? Não pode? Como não pode? E José diz assim, meu senhor, eu só me curvo perante o meu Deus. Meu irmão, recebe. Você foi edificado para se curvar somente diante do teu Deus. Sabe o que Faraó fez? Eis aí um homem que pode vir à minha presença, porque eu sei que para mim ele não vai mentir, porque ele não tem medo de perder a própria vida. O que aconteceu com José? Dupla honra, de escravo a senhor. Por quê? Faraó, eu estou aqui, mas não é para me curvar nem diante de você, nem diante dos teus deuses que estão nessa sala. Eu não sou teu escravo, tu que pensa? Eu estou aqui como escravo porque o meu Deus me colocou como escravo. E eu me curvo diante dele, não diante de você. Com a atitude dele, ele demonstrou isso. E como rei que era do Egito, inteligente, Faraó viu que podia contar com aquele homem. Por quê? Porque ele se colocou acima e não abaixo. Viu que tinha naquele homem valor. Viu que aquele homem não ia fazer aliança nem com ele, nem com os deuses dele. Quando viu a solução, o que eu tenho que fazer então? Procura um homem sábio aí que administre os teus negócios. O homem sábio está diante dos meus olhos, é você que vai administrar. Como é que é o teu nome? Nem o nome dele não sabia. Mas tu agora vai se chamar Salvador do mundo. E deu a ele um nome que significa isto, Zafinate Paneah. Então, meu irmão, eu fico impressionado, sabe com o quê? Eu não fico impressionado, eu fico irado. Eu fico fora de mim. Como é que uma unção desta, homens que se dizem homens de Deus,
que poderiam influenciar poderosamente as nações e fazer presidente se curvar diante da igreja, vendem o rebanho de Jesus Cristo vergonhosamente. Fico impressionado, indignado e fora de mim. Como é que eles podem ter uma atitude diante dessa glória que Deus dá? Quando Deus os destaca, eles usam o seu destaque para proveito pessoal, ao invés de continuar trabalhando pelo reino de Deus. Tivemos outros homens, chamados Ananias, Misael e Azarias, mais popularmente conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que esses homens eram? Governadores da província, constituídos por Nabucodonosor, porque Daniel, quando interpretou o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor exaltou Daniel, Daniel indicou estes 3 homens para serem governadores de uma determinada província. Quando eles estão lá governando, o rei deu uma loucura nele, mandou construir uma estátua e todo mundo tinha que adorar aquela estátua, senão ia ser lançado na fornalha. Aí vem uns homens, uns endemoniados, como tem em todo lugar, e acusaram: ó rei, vive eternamente, tu não falaste assim, assim, assim? Pois bem, tem 3 lá que estão governando na província, não fazem caso dos teus deuses, nem da tua palavra, eles não te servem não. Eles não se curvam diante da estátua que você levantou. O quê? Chama. É verdade? É verdade. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão, da fornalha, e tem mais. Se ele não nos livrar, mesmo assim, a tua estátua não adoraremos, aos teus deuses não serviremos, diante de ti não nos inclinaremos. É isso aí, acabou a história. Diz a Bíblia que o semblante do rei ficou transtornado, mandou superaquecer a fornalha e jogou aqueles homens lá. Depois teve que chamar: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem para fora. Olha, verdadeiramente, isso que é Deus. Eu decreto que alguém que disser isso assim, o que disserem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será morto e a sua casa transformada em monturo, porque nenhum outro Deus pode fazer o que esse fez. Livrou os seus servos, que preferiram confiar nele à custa da própria morte, mas não se inclinaram diante de outros deuses. Não me temeu, não fez aliança comigo, reconhecendo que eu poderia pela força matá-los. Você tem o Espírito de Deus? A primeira oportunidade que você tiver de fazer uma aliancinha aí com o mundo, se você fizer, você não tem o Espírito de Deus. Crente que é crente, meu irmão, anda ele e Deus, porque sabe que Deus é o suficiente. Você pode trabalhar nessa sociedade, quando você for mandado embora por uma fatalidade da vida, a Light sobe no poste e corta a tua luz. Nenhum representante do Estado manda uma cesta básica para a tua casa. Teus filhos terão que sair do colégio se você não tiver dinheiro para manter eles lá. Você não deve nada a governador nem a prefeito. Eles não fazem nada por você. Na minha infância eu passei fome. Nunca um deputado bateu na porta da minha casa. Mas Jesus Cristo não me deixou morrer. Que Deus você serve? Eu não sirvo Deus de Estado. Eu sirvo Deus da Bíblia. Pode atravessar o deserto, porque aquele anjo que alimentou Elias está vivo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
Ele refrigera a minha alma, Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele faz que a bondade e a misericórdia me sigam todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Você não deve nada a homem algum, a não ser aquele que morreu crucificado por você lá no Calvário. A esse você deve a tua própria vida. A nenhum outro você deve nada. Outro homem chamado Daniel. Esse homem impressionante. Você sabe aonde Daniel habitou quando foi levado como cativo? Porque Deus repreendeu a nação de Israel e ele estava no meio. Mas ele foi o que foi mesmo no cativeiro, é só você ler o livro de Daniel. Este homem habitou na corte de Nabucodonosor, meu irmão. Na corte. E ele se manteve íntegro o tempo todo. Nabucodonosor sabia que podia chamar aquele camarada na presença dele, que aquele ali não ia mentir para agradá-lo, falava na cara dele o que tinha que ser dito, porque Daniel sabia quem servia, ele sabia de quem ele era templo, ele sabia. Pedro, lá em Atos, diante das autoridades, prenderam, açoitaram, depois, olha, não fale mais no nome deste homem aqui, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina, vocês querem lançar o sangue deste homem sobre nós. Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Julgai entre vós, se é lícito obedecer-vos antes a vós do que a Deus, porque nós já decidimos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando você abre aqui, meu irmão, em Apocalipse 1, para ganharmos tempo, no verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo, testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, soberano. Coloque o teu Deus na posição que ele tem que estar, como soberano. É a ele que você serve, é diante dele que você se inclina. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotal para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa tremenda, que unção. Encampa isso sobre a tua vida, meu irmão. Come Bíblia e saiba quem é você nessa terra. Jesus Cristo não te livrou lá da encruzilhada para agora você se curvar diante de qualquer um, não. Eu estou impressionado com a queda de certos homens. Como é que homens de Bíblia na mão, pregando, Deus abrindo portas, tendo recursos, depois tem o descaramento de virar garoto propaganda de católico e de espírita. Impressionante. Impressionante como não percebem a queda. Como não percebem que desceram a ladeira, escorregaram, sumiram do mapa. Mas vai chegar uma hora que eles vão ouvir a verdade. Eu tenho me apressado que eles ouçam a verdade. Quem é que é o templo do Espírito Santo? Com quem Deus conta nessa terra? O camarada se diz cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho, agora está indicando companheiro político para que o povo de Deus vote nele. Esse aqui eu conhece, nunca, é uma coisa impressionante, ele conhece, eles dizem que conhece, a Bíblia diz que entre luz e trevas não há comunhão, se ele conhece é porque ele também se tornou trevas. De pastores gabaritados, agora
garotos propagandas, apresentando espíritas para serem votados pelo povo de Deus, apresentando católicos para serem votados pelo povo de Deus, apresentando pessoas de várias religiões para serem votados pelo povo de Deus. São mercenários, venderam a igreja de Cristo, usam a imagem que tem do passado, porque a do presente já está manchada e apodrecida, mas usam a imagem para aqueles que ainda não discerniram a queda e a transformação, usam a imagem para vender o rebanho de Jesus Cristo, porque querem desfrutar de privilégios com eles que habitam nas trevas. Mas você e eu, meu irmão, temos que seguir o conselho de Pedro, a revolução que ele causou. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quem é que tem posto pão na tua mesa? Não deixe de falar disso. Quem é que tem te dado dignidade, te tirou lá dos trabalhos da encruzilhada de frente de um cemitério? Quem te edificou? Quem foi que te arrancou de adorar os bonecos do Império Romano? Quem fez isso na tua vida? Então é desse que você tem que falar, é esse que você tem que adorar, é diante desse que você tem que se curvar. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós para nós revolucionarmos o mundo e não nos submetermos a ele. Que diferença faz se o Brasil, se o país tem presidente ou não? A minha vida tem um presidente. A minha vida tem um governador. A minha vida tem um estatuto e se chama Bíblia. Você é templo do Espírito Santo. E como tal, você foi separado para o serviço do Espírito Santo na terra. E por isso está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E Ele me ungiu. Para quê? Para ser um garoto propaganda de político. Que vergonha, que descaramento. Como você está vendo, meu irmão, ouvindo, nós não somos apenas um grupinho de oba-oba. Nós somos chamados para fazer diferença nessa terra. São 20 anos de evangelho que eu tenho, e até aqui não me curvei a eles. Nenhum deles tem direito de entrar aqui e pedir nada, porque cada tijolo desse aqui foi posto com o nosso suor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se nós não pagarmos energia elétrica aqui, a gente faz culto no escuro, porque não ganhamos nada de ninguém. E eu fico no escuro, mas ninguém ajuda nada aqui. Estado aqui, governador, deputado aqui não faz nada. Eu não aceito a ajuda deles. Eu não sirvo o mesmo Deus que eles. Eu quero que você receba a unção que vem pelo conhecimento. Eu quero que você pague o preço de entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com teu Deus. Para que você tenha autoridade pela unção do Espírito Santo, para dizer para pastores que Deus vai colocar no teu caminho, e dizer assim: pastor, você já caiu há muito tempo e não percebeu. Muitos vão dizer assim: eu sou pastor. Que pastor você é? Formado por seminário? Eu só conheço pastor quando ele é formado na intimidade do quarto. Eu fiz 10 anos de teologia. Fez 10 anos de teologia para virar garoto propaganda? Quando não apresenta produtos, apresenta políticos. Você foi chamado, mas para libertar os cativos, para restaurar os antes assolados, abrir vista aos cegos, restaurar os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus. Então, meu irmão, guarde esta palavra de Apocalipse 1:6 na sua vida. Com sangue você foi comprado para ser rei e sacerdote, ou seja, reino sacerdotal. Quem é maior?
Quem é maior? Um congresso ou o reino sacerdotal? As pessoas às vezes perguntam: por que será que no tempo da igreja primitiva a sombra de Pedro curava o enfermo e ressuscitava os mortos? Por que será que no tempo de Pedro, Paulo, Tiago e João, aqueles homens por onde passavam deixavam rastros de milagres descomunais? Por que será? A resposta está aí, ó. Porque eles nunca foram vendedores, leiloeiros do povo de Deus. Um teve a cabeça na bandeja, o outro teve a cabeça na espada, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi extraditado, mas não tinham aliança com políticos, não tinham aliança com outros de outras religiões. Jesus Cristo nos chamou para desfazer as obras do diabo, não para compactuar com elas. Você já viu como é que é feito Brasília? Você já viu aquela arquitetura lá de Brasília? Já reparou que é 2 velas e um alguidar? É aquilo, a arquitetura de Brasília, representando quem é que reina no mundo, mas na minha e na tua vida, ele não reina. Não há espaço para eles. Por isso, meu irmão, cuidado com as alianças e seja que faça a diferença. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, tem que fazer diferença. Não é caminhar no mesmo curso. No mesmo curso eu vou ver as mesmas coisas dos outros, ou deixar de ver as mesmas coisas. Agora, se eu pegar as atitudes de Pedro, Tiago, João, João Batista, Estevão, aí eu vou ver uma glória tremenda. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.